News aqui na área e hoje eu quero falar com vocês sobre coisas que você provavelmente subestima nos seus treinos na academia. Seja na academia ou dentro da calistenia também, vale para os dois. E eu fiz um repost, na verdade, no meu story ontem sobre um post que o coach Mark fez e falando sobre esse assunto. E justamente esse assunto, né, esse post que ele fez e que eu compartilhei no meu story, que me levou a fazer esse videozinho aqui para vocês e falar um pouquinho mais sobre isso. Eu até escrevi aqui no papel, ó, como vocês podem ver, são alguns tópicos e eu vou começar falando sobre o primeiro, que nesse caso, esse aqui vale para os dois, tanto para quem treina na academia quanto para quem treina na calistenia, em casa, no parque, enfim, que é elevar os calcanhares para melhorar o agachamento. Quando a gente faz o agachamento livre, simplesmente o simples fato de agachar, tem alguns pontos, algumas articulações que a gente precisa ter mobilidade nelas para que o agachamento ele possa acontecer, mantendo toda a estrutura do nosso corpo em alinhamento e a gente consiga ter uma boa técnica, uma boa postura para o agachamento, no ato de agachar. E uma dessas estruturas que elas limitam ou não o movimento de agachar é o tornozelo. Ou seja, quando a gente tem limitação de mobilidade de tornozelo, ou seja, o nosso joelho não consegue passar muito da ponta do pé em função dessa limitação, a gente não consegue ter um agachamento profundo, o que significa que ele acaba limitando a nossa capacidade de agachar de forma profunda, de forma completa. E não só isso, como também esse desalinhamento que acontece em função dessa falta de mobilidade do tornozelo, acontece, acarreta, né, em um outro desalinhamento que a gente chama de cascata ascendente, ou seja, ele começa do tornozelo, com essa limitação de mobilidade do tornozelo, e vai passando para cima, diminuindo e diminuindo, no caso, a nossa técnica, né? Atrapalhando a nossa técnica de movimento, nossa técnica do agachamento. Então, quando a gente eleva o nosso calcanhar para agachar, por exemplo, a gente coloca algum pezinho ali embaixo, algum calço de madeira, algo que seja firme, por exemplo, um calcinho que pode ter aí em torno de 4, 5 centímetros, esse fato de elevar o nosso calcanhar, ele vai diminuir essa limitação que a gente tem de mobilidade de tornozelo e vai permitir com que a gente consiga agachar de forma mais profunda. Isso é algo que quando eu treinava na musculação também, eu utilizei diversas vezes e realmente na prática isso funciona muito. Às vezes, quando tu tá com o teu pé plano no chão, tu agacha de uma forma, e só o simples fato de elevar o teu calcanhar, tu consegue agachar com uma postura muito melhor e agachar de forma mais profunda também. Então, teu agachamento ele vai ser muito mais eficiente e mais seguro também. É por isso que muitos calçados de tênis de powerlifter, eles têm a parte do calcanhar ele é mais alta, justamente para que o calcanhar fique mais elevado e permita que o agachamento seja melhor. O segundo ponto é sobre o afundo, o exercício afundo para glúteos. Ele é um ótimo exercício. Por quê? Quando a gente está na posição de afundo, ou seja, uma perna na frente e outra perna atrás, a perna que, no caso, o lado que estava fazendo mais força é justamente a perna que se encontra à frente. A perna de trás é simplesmente para apoio. A força é aplicada na perna da frente. Então, ele é um exercício unilateral, ele é um exercício avançado, mais difícil do que o agachamento, por ser unilateral. E a gente acaba não conseguindo até trabalhar com muita carga em cima dele. Mas por que ele é tão eficiente para glúteo? Porque o movimento que ocorre no afundo, o movimento principal é o movimento de extensão do quadril. Ou seja, a nossa perna ela está à frente e quando a gente se empurra o chão para subir o corpo, ou no caso o nosso quadril que está fazendo esse movimento para baixo. E esse movimento de extensão do quadril, quem realiza essa força é o glúteo.
Por isso que é um exercício tão eficiente para glúteo. É claro que ah, ou a amplitude em si ela é mais limitada, mas é por isso que esse é um exercício que a gente tem que usar como acessório ao nosso treino. Não é um exercício principal, é o principal exercício para glúteo, não. Mas é um exercício que a gente pode estar utilizando no nosso treino de membros inferiores, no nosso treino de glúteo, para melhorar esse estímulo e essa ativação dos glúteos. Principalmente nesse caso do glúteo máximo. Ele é um exercício, até por ser unilateral, que a gente tem que ter cautela pelo seguinte fato. Como ele é unilateral, a gente no ato ali de descer, no caso de fazer o que seria o agachamento, de agachar nessa posição de afundo, devido a desequilíbrios musculares e alguns músculos que se encontram encurtados, a maioria das pessoas não vai conseguir fazer esse exercício com uma boa técnica, ou seja, nosso quadril, nossa pelve teria que estar nessa posição no agachamento, em qualquer exercício de membro inferior ele tem que estar nessa posição, ou seja, ele tem que estar alinhado. O que acontece muito em exercício unilateral, e acontece muito mesmo, é isso aqui, ó. A gente vai agachar e vai acontecer isso aqui, ó. No afundo acontece muito isso, esse desequilíbrio. Um lado do nossa pelve, um lado do nosso quadril, ele fica mais alto. Geralmente o lado da perna, por exemplo, se a gente está usando com a perna direita na frente, o lado da perna direita vai ficar mais alto e da perna esquerda vai cair. O que que isso acontece? Quando a gente permite que haja esse desnivelamento da pelve, os nossos discos ali, as nossas vértebras, principalmente da região lombar, eles vão ficar desalinhar também, né? Vão fazer esse movimento lateral. Isso, com o tempo, a longo prazo, vai ficar gerando um estresse ali. Não só vai permanecer esse quadro que a gente tem de desequilíbrio muscular, como os nossos discos ali também da região lombar, principalmente, vão sofrer um desgaste. E no longo prazo isso vai ser prejudicial. Por isso que é um exercício que tem que ter cautela e tem que ser bem colocado no treino e colocado para a pessoa certa. Tanto que exercícios unilaterais nem sempre eu passo para os meus alunos, porque eu só vou passar um exercício se eu sei que essa pessoa tem a capacidade de fazer aquele exercício. Se ela não tem condições de fazer aquele exercício com boa qualidade, com uma boa postura, não adianta eu passar para ela, porque vai ser prejudicial para ela, não vai ser benéfico. Mas o exercício em si, se bem executado, ele é muito bom para glúteo. O terceiro tópico aqui, ó, escolher poucos exercícios e devotar tempo ficando mais forte neles. Isso é algo que não acontece com frequência assim para quem treina, independentemente da modalidade. Mas quem faz isso daqui é geralmente quem tem bons resultados, geralmente quem tem uma boa evolução no curto e principalmente no longo prazo. O que muito acontece é as pessoas executarem diversos exercícios para cada agrupamento muscular, cada treino tem inúmeros exercícios, faz esses exercícios muitas vezes com pouca intensidade, com pouco peso, com pouco esforço e nem sempre tem um bom resultado. Às vezes até tem, mas nem sempre tem bom resultado. O que é o mais indicado pelos maiores pesquisadores, pelos maiores treinadores e o que deveria ser feito? Poucos exercícios no treino, escolha alguns exercícios que são base, que são exercícios-chave específicos para aquele grupo muscular que está trabalhando ali no dia e devote bastante tempo com eles para melhorar a tua técnica, para melhorar a tua consciência naquele exercício, como se posicionar, os músculos que tu tem que estar ativando, como tem que ser a tua postura como um todo naquele exercício e ficar mais forte ao longo prazo, ficar cada vez mais forte, conseguir executar ele cada vez melhor e com cada vez mais peso. Isso vai garantir que tu tenha resultado sem explicação. O teu corpo vai evoluir muito, não só em questão de força, mas em questão de modelagem, ou seja, o teu corpo vai ficar muito mais modelado, vai ficar muito mais bonito, os teus músculos vão ficar muito mais aparentes, tu vai ter um resultado muito melhor.
E o quarto ponto, ó, equilibrar, empurrar com puxar, ou seja, equilibrar os músculos que empurram, caiu aqui, os músculos que empurram com os músculos que puxam. Por exemplo, bíceps puxa, tríceps empurra, peito empurra, costas puxa, a parte da frente da perna empurra, a parte de trás da perna puxa. Grande maioria das pessoas vai ter um desequilíbrio entre o músculo que empurra e o músculo que puxa. Geralmente, o que é mais comum é o músculo que empurra ser mais forte que o músculo que puxa. E esse desequilíbrio entre os músculos que empurram e que puxam, no longo prazo também pode ocasionar em algum tipo de desconforto ou algum tipo de lesão articular, como por exemplo, dores no ombro, dores no cotovelo, problemas no cotovelo, dores no joelho, problemas de quadril e por aí sucessivamente. Por isso que a gente tem que sempre tentar equilibrar os dois lados. Se um lado está mais forte que o outro, a gente tem que devotar mais tempo fortalecendo o outro até que os dois se equilibrem e aí manter depois o treino equilibrado. A gente acaba treinando mais o que a gente quer melhorar, tipo, eu quero melhorar mais meu peito, acabo focando muito em cima do peito e as minhas costas vai ficando para trás. E aí a gente gera esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio nunca é saudável para o nosso corpo. E para finalizar, dias de descanso. Eu diria que em torno de pelo menos 3 vezes por semana a no máximo 6 vezes por semana de treino. Só que, obviamente, um treino que seja bem estruturado e que seja bem dividido, bem organizado, de acordo com o número de dias da semana que a gente faz. Eu não tenho dúvida que se você tem uma academia na tua cidade que abre de segunda a domingo, que ela não fecha, vai ter gente que vai estar treinando todo dia, que vai estar se matando de treinar todo dia. E tudo que é em excesso também é prejudicial para o corpo. O treino ele tem que ser uma ferramenta para a nossa vida de melhora da qualidade de vida e melhora de todos os nossos aspectos de saúde, dos nossos marcadores de saúde. Quando a gente começa a treinar em excesso, o que acontece em muitas pessoas que se viciam, que elas não querem descansar, e tipo, se a academia está fechada, ela vai procurar outra academia, vai estar sempre querendo fazer alguma coisa, sempre querendo se levar ao limite, e ela não quer ficar parada nenhum dia. Essa pessoa vai em algum momento se machucar também pelo excesso. Excesso, entendo uma coisa, excesso nunca é bom para o nosso corpo não quer excesso, nosso corpo sempre vai querer o equilíbrio. Tudo que é em equilíbrio vai ser bom, tudo que na dose certa, tudo que em excesso é prejudicial. Então não subestime os dias de descanso. Tenha pelo menos um dia de descanso na semana, mas pelo menos aí um dia seria o mínimo de descanso, mas aí uma média de 2 dias, às vezes até 3 dias de descanso por semana. Busque uma outra modalidade. Se você treina pesado, 4, 5, 6 dias na semana, busque nos seus dias de descanso fazer uma caminhada, fazer um pedalzinho, uma natação, alguma coisa que seja de uma intensidade mais leve e que te faça ter uma recuperação ativa que a gente chama, mas que não gere um estresse a mais no teu corpo, que esse estresse seja pequeno, mas que seja beneficial, que te ajude até a se recuperar melhor. Mas sempre não subestime os dias de descanso. Tenha seus dias de descanso e tenha uma alimentação boa também, durma bastante. Então esses foram os pontos aí que eu queria falar. São coisas que são muito subestimadas para quem treina, seja na academia, seja na calistenia, seja qualquer modalidade de treino. E que com certeza fazem a diferença nos teus resultados e na tua saúde a longo prazo e a curto prazo também. Espero que o recado tenha ficado claro e um abraço.